Olá, aluno unifacear! Seja bem-vindo à aula de convecção natural. Nesta aula, vamos estudar a convecção natural sobre placa plana, cilindro e esfera. Vamos iniciar a convecção natural. A convecção natural, o fluido não possui velocidade forçada, no entanto, existem correntes de convecção no interior do fluido. Como a velocidade na convecção natural geralmente é menor do que na convecção forçada, nós temos uma taxa de transferência de calor por convecção menor. Não é porque essa taxa é menor que ela seja menos importante, pois temos muitas aplicações da convecção natural em nosso dia a dia. A convecção natural, ela influencia na temperatura de operação de dispositivos eletrônicos que não têm resfriamento forçado. É importante também na distribuição de temperatura no interior de edificações. E ela também é responsável pelo movimento do oceano e da atmosfera. Na convecção natural, as forças de empuxo são as responsáveis pelo movimento do fluido. O empuxo ele é devido à presença combinada de um gradiente de massa específica no fluido e de uma força de corpo que é proporcional à massa específica. Esse fenômeno nós podemos observar em salas resfriadas com ar-condicionado, onde o ar frio desce, mais denso, e o ar quente sobe, ele é menos denso. E com isso sentimos mais frio na perna. É por causa desse fenômeno que a gente, quando está numa sala resfriada, você pode sentir que a tua perna ela fica mais gelada. E vamos considerar uma superfície vertical estática, semi-infinita, na direção Z, com temperatura uniforme Ts e em contato com um meio fluido, que afastado da superfície tem temperatura T infinito, massa específica ρ infinito e velocidade muito pequena, que possa ser considerada nula. Se a temperatura da superfície for maior do que T infinito, as partículas do fluido próximas à superfície elas vão aquecer. E como a massa específica dos gases e líquidos depende da temperatura e geralmente diminui com o aquecimento, vão ocorrer forças de empuxo que vão induzir uma camada limite que provocará o movimento das partículas aquecidas para cima. Como a velocidade é zero das partículas próximas da superfície e longe da mesma, observamos a formação de um perfil bidimensional, que caracteriza uma camada limite dinâmica. Podemos observar esse comportamento aqui na figura. Para o caso da temperatura da superfície ser menor do que a temperatura do fluido, o movimento do fluido ele vai ser para baixo. Aqui nós podemos observar que a temperatura tem infinito, aqui o delta, o fluxo de calor, e a formação aqui da camada limite dinâmica. Como o fluido ele está sendo aquecido pela superfície vertical, irá ocorrer a formação de uma camada limite térmica, que também é bidimensional. Podemos observar na figura as camadas limite dinâmica e térmica separadamente. E aqui no último esquema, a combinação das duas simultaneamente. Então, nós temos aqui a camada de limite dinâmica e aqui a camada limite térmica. Comparando aqui o efeito das duas simultaneamente. Podemos observar aqui que tem uma pequena diferença entre as duas camadas limites.
camada limite dinâmica é inicialmente laminar e se torna turbulenta ao longo de uma região de transição, e não em um ponto específico. Nós podemos observar essa evolução aqui nessa figura. Aqui, então, podemos observar essa região de transição. Podemos ver que ela não vai assim, trocar da camada limite laminar para turbulenta de forma abrupta. Ela vai indo, tendo essa área, né, de transição, essa região de transição. Então, nós temos esse comportamento. E para iniciarmos a análise dos fenômenos da convecção natural, vamos analisar o coeficiente convectivo, onde nós temos que beta é o coeficiente de expansão volumétrica, nós temos a viscosidade cinemática, alfa é a difusidade térmica do fluido e Z é o ponto da superfície onde queremos avaliar o coeficiente convectivo. Para o coeficiente de expansão volumétrica, nós temos aqui essa equação, que o coeficiente de expansão volumétrica ele fornece uma medida da variação da massa específica em resposta a uma mudança na temperatura, a pressão constante. E nós podemos escrever essa equação nessa seguinte fórmula aproximada. Nós temos aqui beta é aproximadamente 1 sobre ρ delta ρ dt. Nós podemos ter aqui essa aproximação final. O ρ infinito menos ρ é aproximadamente ρ beta t menos t infinito. ρ é a massa específica na interface objeto-fluido e ρ infinito é a massa específica do fluido sem contato com a interface objeto-fluido. E para um gás ideal, nós vamos ter essa equação aqui, que nós podemos ter, né, através da simplificação dos gases ideais. Fazendo a substituição, nós vamos chegar que beta é igual a 1 sobre T. Para aplicar essa equação, a temperatura ela deve estar em Kelvin e a unidade do coeficiente de expansão volumétrica é Kelvin na menos 1. Podemos ver, né? 1 sobre T. Agora, vamos definir 3 variáveis que são aplicadas nas soluções da convecção natural. Nós temos o número de Nusselt, o número de Prandtl e o número de Grashof. O número de Grashof pode ser interpretado como as forças de empuxo e as viscosas. Ele caracteriza o processo de transferência de calor por convecção natural. E nós podemos também fazer a seguinte relação funcional, com o número de Nusselt em função de Grashof e Prandtl. O número de Nusselt e de Grashof são grandezas locais, pois são determinados na posição Z. Nós podemos ver aqui, né, que todos, nós temos Nusselt Z, o coeficiente convectivo em Z, o Grashof em Z, então eles são determinados, né, que são grandezas locais. Conhecendo-se o número de Nusselt Z, nós podemos determinar o coeficiente de transferência de calor por convecção natural também, para a posição Z local. Em
alguns casos, também vamos trabalhar com o número de Rayleigh, que conforme esta equação. Ele também é função, né? Podemos determinar o número de Rayleigh a partir do número de Grashof e Prandtl. Nós podemos observar que ele é o produto entre os dois números, o de Grashof e Prandtl. E nós temos aqui em função, né, das grandezas locais. Nós podemos também reescrever o número de Nusselt, agora em função do número de Rayleigh e Prandtl. Assim, como na convecção forçada, externa e interna, o número de Reynolds ele indica a transição de regime laminar para turbulento. Na convecção natural, nós temos um número de Rayleigh como parâmetro de transição entre o escoamento laminar e turbulento. Anteriormente, foi demonstrado que a transição entre o escoamento laminar e turbulento ele ocorre naquela região de transição e não em um ponto. Mas para realizarmos os estudos, nós podemos adotar o valor de Rayleigh aproximadamente e na nona, como ponto de transição entre os dois tipos de escoamento. E nós temos que, para o número de Reynolds menor do que e na nona, a camada limite é laminar, e para o número de Reynolds maior do que na nona, a camada limite turbulenta. Então, no escoamento forçado, nós tínhamos o número de Reynolds como este parâmetro entre o escoamento laminar e turbulento, e agora nós temos o número de Rayleigh, que apesar de ter uma área de transição, para facilitar os cálculos, né, fim de padronização, foi estabelecido esse valor de E na nona como um limite para definir o escoamento, trabalhar ele como laminar ou acima desse valor como turbulento. Usualmente, deseja-se determinar propriedades e características médias e não locais, conforme estávamos vendo nas determinações anteriores para o número de Nusselt, Grashof e Rayleigh. Com isso, nós vamos considerar a superfície com o comprimento L, que no caso de uma superfície vertical é a sua altura. Então, nós podemos reescrever os componentes adimensionais. Nós temos agora o número de Nusselt em função de L, o número de Grashof em função de L também, e o número de Rayleigh também agora em função de L, e não mais em função de Z. Então, calculamos o coeficiente de transferência de calor por convecção através do número de Nusselt L, Nusselt médio, nós obtemos o coeficiente médio ao longo de toda a superfície de comprimento L. E através de Reynolds médio e Grashof médio, nós podemos analisar se o efeito da convecção natural ou forçada, elas são desprezíveis. Para Grashof sobre Reynolds elevado ao quadrado, muito menor do que 1, os efeitos da convecção natural podem ser desprezados. E para Grashof sobre Reynolds ao quadrado muito maior que 1, os efeitos da convecção forçada eles podem ser desprezados. E para Grashof sobre Reynolds ao quadrado aproximadamente 1, os efeitos combinados da convecção forçada e natural, eles devem ser estudados. Neste tópico, nós vamos estudar apenas os casos da convecção natural, sem os efeitos combinados. Então, esses são análises importantes a serem realizadas para estar determinando
as influências, né, de cada tipo de convecção para estar trabalhando. Então agora nós vamos estudar algumas correlações para determinar o número de Nusselt no estudo da convecção natural. Para as correlações que vamos estudar, as propriedades elas devem ser determinadas na temperatura de filme, conforme a equação, que nós vamos ter a temperatura da parede mais a temperatura infinita sobre 2, que vai dar a temperatura de filme, para se estar trabalhando. É muito importante se atentar a esse detalhe na hora da resolução dos exercícios. Para a placa vertical, nós vamos estar trabalhando considerando uma placa plana, lisa e vertical. Então, nós podemos estar trabalhando com a equação de Church-Tuch para todo o intervalo de Rayleigh. Então, nós temos essa equação aplicada para convecção natural, tanto para escoamento laminar quanto escoamento turbulento, para estar encontrando o número de Nusselt médio. Se a camada limite ela for laminar, também temos essa outra equação de Church-Tuch que sugere para o caso de uma precisão melhor quando o escoamento for laminar. Então, podemos estar trabalhando com essa equação de baixo. Essas duas equações, elas podem ser utilizadas para avaliar o coeficiente convectivo sobre superfícies cilíndricas verticais e também desde que elas tenham o seguinte critério, que o diâmetro sobre o comprimento ele seja maior ou igual a 35 sobre o número de Grashof elevado a 1/4. Então, se ele atender a esse parâmetro aqui, né, esta ser maior ou igual a este valor, é possível aplicar essa equação em cilindros verticais. Agora, nós vamos analisar a convecção natural sobre a placa plana horizontal. E nós podemos ter dois casos da convecção natural. Nesses dois casos, nós temos que se a superfície da placa estiver com temperatura superior à temperatura do meio, ela recebe o nome de superfície quente. E se a superfície estiver com a temperatura menor do que a do meio, ela é denominada superfície fria. O caso 1 é para placa com superfície inferior aquecida e placa com superfície superior resfriada. Na figura, nós podemos observar uma placa que está com a superfície inferior quente e a outra está com a superfície superior fria. Ocorre o processo de transferência de calor por convecção, pois há uma diferença entre as temperaturas de cada placa e a do fluido. Assim, temos o movimento do fluido que pode ser chamado de correntes de convecção. Nós podemos observar que na placa com aquecimento inferior, temos o movimento do fluido no sentido ascendente, enquanto na placa com superfície superior fria, nós temos um movimento no sentido descendente, devido à redução da temperatura do fluido. Os dois fenômenos são iguais perante a vista dinâmica e térmica. Com isso, podemos avaliar o número de Nusselt médio através da mesma equação,
que é essa equação do número de Nusselt igual a 0,27 vezes o número de Rayleigh elevado a 1/4. Essa equação ela é aplicada, e válida para intervalo de Rayleigh maior do que 10⁻⁴, maior ou igual a 10⁻⁴, e menor ou igual a 10⁻⁻. Agora, nós temos o caso 2, que é para a placa com superfície superior aquecida e inferior fria. Nós podemos observar na figura que agora temos uma placa com superfície superior aquecida e outra com a superfície inferior fria. Para esse caso, também vamos ter a formação de correntes de convecção. Esses dois fenômenos também são iguais perante a vista dinâmica e térmica. Com isso, nós podemos avaliar o número de Nusselt médio através da primeira equação. Da mesma equação também. Nós temos aqui o número de Nusselt médio igual a 0,54 vezes Rayleigh elevado a 1/4. E ele é aplicável para intervalo entre 10⁻⁴ e 10⁻⁷. E também temos uma outra igualdade, que é 0,15 vezes Rayleigh elevado a 1/3, que ele é aplicado para o intervalo de 10⁻⁷ e 10 elevado a 11. Então, para cada intervalo, nós teremos aqui, para encontrar o número de Nusselt médio, uma das duas equações, de acordo com o número de Rayleigh. E para determinar os números de Nusselt médios nas placas horizontais, nós temos que encontrar o comprimento característico L da placa, conforme a equação, onde A é a área superficial e P é o perímetro. Então, nós temos que estar trabalhando com esse comprimento característico, tomar bastante atenção e não esquecer. Não se pode aplicar direto um comprimento L da placa, mas sim o comprimento característico na hora da resolução dos problemas. Agora, vamos estudar convecção natural sobre cilindro horizontal. Nós temos essa equação, a equação de Churchill-Tube, que elas podem ser utilizadas para avaliar o número de Nusselt médio no caso da convecção natural sobre os cilindros para números de Rayleigh menor do que 10⁻12. Então, eles podem ser aplicados nesse caso, no caso de cilindro horizontal. E aqui nós temos para a convecção natural sobre esfera, que nós podemos estar aplicando essa equação para o número de Nusselt. Para o número de Nusselt médio, no caso de um número de Rayleigh, menor ou igual a 10⁻11 e plano maior ou igual a 0,7. Aqui nós vamos ver o caso das aletas. Quando temos um aumento da área em exposição ao fluido, nós temos uma maior taxa de transferência de calor. Nós podemos aumentar essa área com o emprego das aletas. As aletas, elas permitem aumentar a taxa de transferência de calor por convecção entre o sólido e o fluido, sem que seja necessário alterar outros parâmetros de funcionamento de um equipamento. Como, por exemplo, temos no ar-condicionado, o cilindro dos pistões de motores,
e os coolers em computadores. Então, as aletas, né, elas permitem esse aumento, né, da eficiência ali da troca de calor. É muito comum vermos, né, os pistões dos motores que tem ali essas aletas em voltas e também os coolers de computadores. Se olhar, né, o equipamento por dentro, é bem fácil de observar o emprego, né, das aletas nesses casos. Então, agora nós vamos fazer algumas aplicações do que nós aprendemos com a convecção natural a partir de alguns exemplos. Então, vamos começar pelo exemplo 1, que é este aqui. Um anteparo de vidro usado em frente a uma lareira para reduzir o arraste do ar ambiente através da chaminé possui uma altura de 0,71 metros e uma largura de 1,02 metros e atinge uma temperatura de 232 graus Celsius. Se a temperatura da sala é de 23 graus Celsius, estime a taxa de transferência de calor por convecção da lareira para a sala. Nós temos aqui as propriedades do ar na temperatura de 400 Kelvin. E aqui nós temos os valores para aplicar no exercício. Aqui nós temos um esquema, né, do painel de vidro, aquecimento aqui, através da lareira. Aqui temos a altura, a largura e transferência de calor e o ar a 23 graus Celsius. Vamos começar pelas hipóteses. Então vamos considerar a tela a uma temperatura uniforme TS, o ar na sala sem movimentação forçada, pois estamos estudando convecção natural. A taxa de transferência de calor por convecção natural do anteparo é dada pela lei do resfriamento de Newton, que nós temos aqui, que a taxa de transferência de calor é igual ao coeficiente convectivo vezes a área vezes a diferença de TS menos T infinito. Nós só temos que começar analisando o número de Rayleigh médio. Então, substituindo os valores que foram dados ali no início do exercício, nós vamos ter aqui o valor do número de Rayleigh. Então, nós podemos observar que há a transição para o regime turbulento, que ele está com 1,8, aproximadamente 10 nanômetros. Então, nós vamos aplicar esta equação aqui, que nós já vimos anteriormente, que é para o caso regime turbulento, né? Podemos estar aplicando. E com isso, chegamos no valor de 147 para o número de Newton médio. E, com o número de Newton definido, nós podemos encontrar o valor do coeficiente convectivo, substituindo os valores do número de Newton médio, comprimento L, e o coeficiente de condução. Nós temos aqui que o coeficiente convectivo é 7 watts por metro quadrado Kelvin. E agora nós podemos determinar a taxa de transferência de calor por convecção da lareira para a sala, substituindo aqui os valores da taxa de transferência de calor
nós temos que vai ser 1060 watts. Então, este é o valor que está sendo transferido, então, por convecção da lareira para a sala. Agora, nós vamos para uma segunda aplicação. E nessa aplicação nós temos aqui o caso de uma tubulação horizontal, ou um cilindro. Então vamos iniciar. Uma tubulação horizontal de vapor de água a alta pressão, com 0,1 metros de diâmetro externo, atravessa uma grande sala cujas paredes e o ar ambiente se encontram a 23 graus Celsius. A superfície externa da tubulação está a uma temperatura de 165 graus Celsius e possui uma emissividade de 0,85. Estime a perda térmica na tubulação por unidade de comprimento. Considere a perda térmica por unidade de comprimento através da radiação igual a 441 watts por metro. Então, nós temos aqui as propriedades do ar, temperatura de 367 kelvins, e aqui estão os seus valores. E aqui nós temos o esqueminha do exercício. Nós temos aqui o nosso cilindro, e aqui temperatura da superfície, né, da vizinhança de 23 graus Celsius. Isso aqui nós podemos ver que tem, né, uma perda de calor combinada, né? Nós temos aqui, neste caso, nós temos também a componente da radiação, que está atuando também nesse cilindro. Não podemos estar desprezando essa troca de calor, nessa perda térmica por radiação. É um exercício bem interessante, pois envolve já uma combinação, né, das formas de transferência de calor. Vamos iniciar definindo aqui as hipóteses iniciais. Primeiro, nós temos que a área superficial da tubulação é pequena se comparada à da vizinhança e o ar na sala ele é sem movimentação forçada, pois estamos trabalhando com a convecção natural. Como podemos observar do esquema, a perda térmica total por unidade de comprimento da tubulação, ela é igual à soma da perda térmica por convecção e por radiação, que nós vimos aqui, né, que ela tem as duas componentes atuando, radiação e convecção. Então, temos aqui, que é a soma das duas. E agora, vamos começar analisando o número de Rayleigh. Aqui nós temos a equação e substituindo os valores, nós temos que é 5,073 10 na sexta. Então, nós podemos observar que o número de Rayleigh ele é menor do que 10 na 12. Então, nós vamos aplicar esta equação aqui, que já foi apresentada anteriormente, para determinar o número de Nusselt médio, que vai dar 23,3. E com o número de Nusselt determinado, nós podemos encontrar o coeficiente convectivo. Substituindo os valores, nós vamos ter que é 7,29 watts por metro quadrado Kelvin. E agora, nós podemos determinar a perda térmica. Vamos substituir os valores da componente de convecção de calor e somar com a perda térmica por radiação. Com isso, nós vamos obter como resultado 766 watts por metro de perda térmica na tubulação, né? Então, essa perda de 766 watts por unidade de comprimento. Então, aqui está a solução final do exercício, que trabalhando aqui com
um exercício, né, de troca de calor combinada da convecção natural com a radiação. Os dois tipos de perdas, né? Nós temos aqui essa troca de calor atuando juntas. São exercícios muito interessantes. Agora, nós vamos para o exemplo 3. Nós temos aqui. O teto de um equipamento está com a sua superfície externa na temperatura de 80 graus Celsius e a temperatura do ar ambiente está a 20 graus Celsius. A superfície do teto ela é horizontal, possui formato retangular, com largura igual a 1 metro e comprimento igual a 2 metros. Determine o fluxo médio de calor entre o teto e o meio. Nós temos aqui as propriedades na temperatura de 323 Kelvin. Então, temos aqui os dados para a resolução do nosso exercício. Então, nós temos aqui as hipóteses iniciais. Aqui nós temos que o ar ambiente sem movimentação forçada, pois estamos trabalhando com convecção natural, e perdas desprezíveis por radiação. Então, nesse exercício, nós não temos a radiação atuando no nosso sistema, né? Ela é desprezível, na verdade, né? Ela acaba sendo muito pequena. Então, no exercício anterior, né, no exemplo anterior, ela já tinha uma influência maior. Aqui nós podemos considerar essa perda por radiação, ela sendo desprezível. Então, nós vamos iniciar verificando o número de Hale, mas primeiro precisamos encontrar o comprimento característico da placa, que nós vimos lá anteriormente, que nós temos que encontrar o comprimento característico. Não podemos calcular os valores do exercício utilizando o comprimento direto. Nós temos que aplicar a equação do comprimento característico, que é a área sobre o perímetro. Com isso, nós vamos ter o comprimento característico igual a 0,33. Então, esse aqui é um detalhe muito importante para estar se observando nesse tipo de exercício. Sempre trabalhar com o comprimento característico e nunca trabalhar direto com o comprimento L. Nesse caso aqui, que nós temos a superfície do teto horizontal. Aqui nós estamos trabalhando com um caso de placa plana ali horizontal. Então, sempre se atentar a esse detalhe aqui do comprimento característico. E com isso, agora nós encontramos o comprimento característico, nós vamos determinar o número de Hale, que é igual a 1,51 10 no oitavo. Então, nós vamos encontrar o número de Nusselt através do caso 2 de placas horizontais com placa superior aquecida para o número de Hale entre 10 na sétima, maior ou igual a 10 na sétima, e menor ou igual a 10 elevado a 11. Então, substituindo os valores na equação, aqui para o número de Nusselt médio, nós vamos ter 79,91. Então, aqui aplicando a equação do caso 2, que vimos anteriormente. E com o número de Nusselt determinado, nós podemos encontrar o coeficiente convectivo. Que aqui, observando, não esquecer, comprimento característico, 0,33, para encontrar o coeficiente convectivo também, que vai dar 6,56 watts por metro quadrado Kelvin. E com isso,
nós podemos determinar o fluxo médio de calor entre o teto e o meio. Então, nós vamos ter aqui um fluxo de 393,39 watts por metro quadrado. Então, aqui está finalizado o nosso exemplo 3. E assim, nós terminamos os exercícios de convecção natural. Então, aqui nós fizemos 3 aplicações diferentes, né, com alguns pontos do que aprendemos nesta aula de hoje. E aqui nós temos as nossas referências, que elas podem ser utilizadas como aprofundamento e complemento ao texto base. Bons estudos! Nesta aula, você aprendeu sobre a convecção natural e as análises e equações básicas para os sistemas de placa plana, cilindro e esfera.